Caríssimos amigos, a nossa juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. Sou Stephanie Queiroz, conselheira do Ministério, e esse vídeo faz parte de um compilado sobre a Semana Santa. Os demais vídeos estarão aqui numa playlist na descrição e também aparecerá aqui nos cards para vocês poderem acessar. Será vídeos informativos a respeito do serviço do Coroinha durante o período da Semana Santa. E esse aqui é com grande alegria, é sobre o Sábado de Aleluia, o Sábado Santo. Peço que vocês também fiquem atentos ao canal, porque vai ter um vídeo extra sobre o Sábado de Aleluia. Será um vídeo sobre meditações sobre as leituras do Sábado de Aleluia, para a gente servir melhor, compreendendo bem a liturgia desse dia, né? Como bons servidores, precisamos ter essa atenção para aquilo que está sendo vivenciado naquilo que a gente serve. Então, aguardem esse vídeo. Esse vídeo será dividido em 10 tópicos. O primeiro é uma breve explicação sobre o Sábado Santo. Depois, falaremos sobre a liturgia da luz, sobre a procissão, sobre o exulte, que é a proclamação da Páscoa. Posteriormente, falaremos sobre a liturgia da palavra, sobre o glória, sobre a liturgia batismal, sobre o momento do ofertório, liturgia eucarística e, finalmente, os ritos finais. Também gostaria que vocês dessem uma olhada nessa relação que eu vou colocar aqui, das funções que nós, aqui na nossa paróquia, utilizamos no dia do Sábado de Aleluia. Caso isso seja útil para vocês, podem dar uma pausa no vídeo e tirar print para poder utilizar e ajudar na paróquia de vocês. Que graça! Sábado de Aleluia, que dia maravilhoso! Eu amo servir nesse dia. Você, coroinha, que já teve essa oportunidade, sabe o quão especial e quão rico em todos os sinais e bênçãos é esse dia de serviço. É realmente a noite que se transforma em mais clara que o dia. É acreditar na vitória da vida sobre a morte. É a gente ver a ressurreição do nosso Senhor, tornar o sábado uma noite de luz. É a noite que se torna dia. Então, o Sábado de Aleluia é um dia da gente usar roupas chiques, da gente ir arrumado, por mais que a gente vai servir de túnica, mas a gente coloca a nossa melhor roupa. Normalmente as pessoas têm o costume de usar branco, então a gente usa branco, a gente vai arrumado. Cada paróquia tem o seu costume, então você tem que entender qual é a sua realidade. Então algumas usam o coque como padrão, né, para as meninas. Os meninos vão bem arrumados, com sapato social. Depende muito da realidade de cada paróquia. Mas a gente sempre vai com um espírito de esperança. Essa é a graça que a gente leva em todos os sábados de Aleluia, porque a gente tá nessa expectativa da ressurreição do Senhor. Afinal, essa é a noite chamada a mãe de todas as vigílias, né? O significado do sábado de Aleluia para toda a Semana Santa é porque a igreja mantém-se em vigília. A gente mantém-se na espera pela vitória do Senhor sobre a morte. A gente tá ali esperançosos, na certeza de que o Senhor vencerá. Por isso que a vigília é dividida em 5 momentos muito importantes e marcantes para o sábado, que é a bênção do fogo novo, que é o momento, depois disso, da proclamação da Páscoa, muito conhecida como a canção do exulte. Depois, a liturgia da palavra, que tem as 7 leituras características, né? 8 leituras, na verdade, e 7 salmos. Depois, temos a liturgia batismal, que acontecem os sacramentos, que foram proclamados no momento das palavras. Depois, a gente tem a liturgia eucarística, que é o ápice de todas as missas, de tudo que a gente participa, né? É o sacrifício completo do nosso Senhor. E para aqueles que não estão atentos, durante a Semana Santa existem diversas celebrações, diversas missas, e a Vigília Pascal está dentro do Tríduo Pascal, ou seja, é uma celebração que não começou no sábado propriamente dito. Começa desde a sexta-feira e termina culminalmente no domingo, né? É quinta, sexta e sábado. Está finalizando no sábado. Então, é o dia que a gente realmente está completos, né? Os outros dias a gente vai começando, dando passos a compreender todo o caminho que o nosso Senhor levou, né? É tanto que ela é celebrada durante a noite, né? No escurecer do dia.
é celebrado à noite, inclusive, por conta da passagem, né, de Êxodo 12:42, que fala assim: foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra ao Senhor. Estamos cumprindo a palavra do Senhor, estando em vigília pela espera, por aquilo que acreditamos, pela nossa fé, pela vitória do Senhor, pelo amor que Ele tem por nós. As luzes da igreja estão apagadas. Tudo tem muito um símbolo. Todo o povo se reúne no meio da escuridão, tendo a certeza de que Deus vai nos iluminar. Essa liturgia, ela é rica em sinais, nos gestos, nos símbolos. A gente tem que estar atento a cada coisinha que está dentro da nossa Santa Missa, dessa vigília, desse Sábado Santo, porque cada uma delas tem importância e significado para estar nesse dia. É tanto que na história, antigamente, esse dia do sábado era um dia de espera, um dia de silêncio, era um dia de jejum rigoroso, que as pessoas antecediam para esperar que a sua primeira refeição no dia fosse a comunhão na Páscoa. Ou seja, queriam receber o próprio Senhor como o seu sustento naquele dia. Mas hoje em dia é comum que o jejum seja só uma recomendação da igreja, não é algo obrigatório. E o silêncio também não é tão rigoroso como era antigamente, não é tão absoluto. Na verdade, hoje em dia, o sábado é um dia de serena e alegre espera. A gente está esperançoso pela vitória do nosso Senhor. Toda a quaresma, todos os 40 dias que a gente passou, talvez de penitência, talvez não, né? De uma penitência, de uma entrega, de uma oração mais fervorosa, de uma intimidade com o Senhor mais propícia, estava nos culminando, estava nos levando para esse momento da ressurreição. Muitas vezes a gente consegue sentir esse próprio vazio que é característico do sábado, né? Porque os sinos e os instrumentos, eles se calam desde a Sexta-feira Santa para o sábado. Em algumas igrejas se tem o costume de se calar desde o início da quaresma, né? As imagens também são cobertas. Então é realmente para a gente se voltar para o Senhor, que é para a gente realmente começar a nossa meditação, nos aprofundar, parar e contemplar. Esse é o momento devido. O altar está despojado, está desnudo. O sacrário está aberto, está vazio. Algo parecido com a cena descrita no livro de Jó. Quando os amigos dele foram visitá-lo e ao ver ele ali naquele estado, né? Eles ficaram mudos, ficaram paralisados frente à imensa dor, né? Quando diz assim em Jó 2:13. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites. Sem que nenhum lhe dirigisse uma palavra. Tão grande era a dor que o viam mergulhado. Ou seja, não é um dia vazio, que não acontece nada, nenhuma duplicação da sexta-feira. É pra gente estar ao lado do sofrimento do Senhor, é pra gente estar ao lado da esperança de que o novo virá. E é, na verdade, uma grande lição. Cristo está no sepulcro. Jesus desceu à mansão dos mortos, ao mais profundo que uma alma, que uma pessoa pode ir. E junto a ele, a sua mãe, a igreja, nós, a esposa, calada como ele, em silêncio, meditando. O sábado é próprio, é o coração do tríduo pascal. Está entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo. A gente nos detém no sepulcro. Um dia tenso, mas com muita personalidade. São 3 condições, que não são cronológicas, mas que, de um mesmo modo, é um único mistério. É o Senhor que, mesmo da Páscoa, morto, sepultado e ressuscitado. É um dia, como eu repito e repito, de esperança, de alegria. Nós serviremos como coroinhas, como cerimoniário, como acólitos, nessa graça, nessa bênção. Sábado de Aleluia é um dia de festa, é um dia de espera
de realmente esperança. E é importante a gente lembrar, né, que todo esse itinerário, tudo isso aconteceu porque lá no paraíso houve a queda de Adão. O orgulho foi para Adão um Deus, o que causou a perda dos dons antigos. O que era graça para Adão se perdeu, né? Tornou-se necessário a redenção vinda por meio de Jesus, que, sendo Deus, ele quis passar pela morte. Ele escolheu esse meio para a nossa salvação. Por isso que quando nessa noite a gente proclama a Páscoa, é cantado na música do Exulte que nós somos movidos pela alegria da ressurreição de Jesus Cristo, esperadas no silêncio solene. Os fiéis chegam a exaltar a culpa de Adão. E diz assim, que nos fez merecer tão grande Redentor, diz o canto. Por mais que tenha sido difícil o que aconteceu, nos deu a graça de termos Jesus Cristo como nosso Salvador. Por isso que a gente, nessa noite de Sábado Santo, muitas vezes nos preparamos até quanto igreja, né? A igreja se prepara, ornamenta a igreja, limpa a igreja, as pastorais se juntam, todo mundo se prepara. É realmente uma movimentação de todos para que esse dia seja especial, para que esse dia seja de grandes graças, seja um renovo para a nossa igreja, para o nosso coração, para a nossa alma. É tanto que esse dia também é conhecido como Sábado de Aleluia, que vem de uma tradição da igreja de não cantar o Aleluia, não cantar durante o período da Quaresma, né? Porque é o dia culminante, o Sábado de Aleluia, o dia da gente dar graças e louvar imensamente num dia que é propício para isso. Ok, agora vamos diretamente ao ponto. Quanto coroinha, o que eu devo fazer? Quanto cerimoniário? O que eu preciso me preocupar nessa noite? São muitas preparações, porque é um dia que precisa estar tudo certinho, tudo combinado e muito importante. Para a gente ter uma celebração como essa, é muito importante uma sigla que se chama OFE. Oração, Formação e Ensaio. Coroinhas precisam disso. Ter uma vivência de oração, de formação e de ensaio. Não tem como você vivenciar o Sábado de Aleluia sem você rezar, sem você ter uma vida espiritual, sem ter formação sobre isso, sem ter uma vida de realmente aprendizado sobre o serviço. E não tem como você servir sem ensaiar, porque isso é uma celebração muito robusta de significados e muito robusta de serviços pequenos que vão formando toda a celebração muito mais rica. Então, na liturgia da luz, que é a primeira etapa do momento que a gente vai ser celebrado, que se chama até de lucernário, que consiste na palavra lucernare em latim, que vem a alusão à lâmpada, né? Que é o momento que a gente vai acender as luzes, que é o momento em que a Páscoa tudo se renova, né? Onde acendem as luzes, onde o padre vai pegar um objeto cortante e vai representar o alfa e o ômega no círio, que vai indicar que Jesus é o princípio e o fim das coisas. Dentro do número do curso do ano que a gente está celebrando, né? Vai indicar que Deus, ele pertence ao tempo e à eternidade. E as chagas, as incisões que vão ser colocadas são as 5 chagas do Senhor, que ele foi crucificado. Então, durante todo o tempo pascal, esse círio vai ficar aceso, representando essa ressurreição de Deus entre nós. Então, é realmente muito significativo e representativo. É preciso a gente compreender isso. Portanto, durante a liturgia da luz, o que é necessário? Normalmente você tem que buscar saber, dentro da sua paróquia, onde vai ser feito. Na nossa aqui, a gente faz na praça em frente à nossa igreja. Então, a gente normalmente prepara uns entulhos, né, uma fogueira, a gente organiza para que possa ser feito o fogo novo, como é chamado. E nessa procissão, após acender o fogo novo, a gente precisa, não leva-se a cruz, na verdade, né, precisa do turíbulo e da naveta, precisa do missal, precisa levar um objeto cortante, pode ser uma faca, um estilete, algo que o padre possa utilizar para fazer um símbolo de cruz entre o alfa e o ômega e entre o ano do curso que está
gravado no círio. Também é importante um recipiente para se colocar os cravos, para levar ao padre, para não ficar segurando na mão. É preciso também, aqui utilizamos na nossa igreja, uma pá para retirar as brasas do fogo, um pegador para pegar a brasa dessa pá e colocar dentro do turíbulo, porque precisa usar o fogo novo dentro do turíbulo. Depois pode-se utilizar o fogo que está sendo feito mais controlado para o turíbulo, mas o primeiro fogo que se tem que entrar dentro da igreja é o fogo novo que foi aceso. E precisa-se levar um microfone e uma vela para o padre poder pegar e acender essa vela no fogo novo e acender o círio, certo? Ao chegar na porta da igreja em procissão, deixe que o povo entre primeiro. Você vai pegar o microfone, colocar para o diácono, e é preciso que tenha alguém escalado para segurar o microfone para o diácono, porque ele vai estar segurando o círio, que é muito pesado, então ele não vai ter condição de segurar sozinho, né? Há algumas paróquias, igrejas, capelas, que não tem essa função já definida, né? De alguém para ficar com o microfone. Então é importante definir alguém nessa data. E ele vai dizer, o diácono ou o padre, dependendo da realidade, ou até o cerimoniário, vai depender. O cerimoniário não, o seminarista, perdão. Eis a luz de Cristo. E ele vai dizer isso 3 vezes durante a procissão até chegar ao altar. Uma assim que entra na igreja, uma no meio da procissão e outra assim que chega lá na frente. Mas a primeira vez que ele diz, eis a luz de Cristo, ele começa a acender as velas do povo. Aí os coroinhas, aqui na nossa paróquia, temos o costume de auxiliar. Então também temos velas, aqueles que não estão com o turíbulo, a naveta e outro tipo de função, que precisa segurar alguma coisa. Pegamos, acendemos e vamos ajudando a assembleia a acender as suas velas. E começamos a procissão dentro da igreja. Lembrando, sem cruz e sem as tochas. E é com a igreja toda apagada, sem luzes, certo? Fazemos a procissão belíssima, linda, uma espiritualidade, é uma graça. Certo, mas qual é a ordem dessa procissão, Stephanie? A ordem é o seguinte, primeiro vai o turíbulo e a naveta à frente, após o turíbulo e a naveta entra-se o círio pascal, depois os demais coroinhas com as velas e os demais servidores do altar, como já de costume. Turíbulo e naveta aguardam no altar para que o círio possa ser incensado e logo após podem ir para a sacristia, já que o altar está desnudo, não precisa ser incensado e as imagens estão cobertas, então o único objeto que precisa ser incensado é o círio. O momento do exulte, a nossa graça que estávamos esperando, o anúncio que queríamos ouvir nesta noite. O momento do exulte, a proclamação da Páscoa do Senhor. O nosso padre gosta de acompanhar o exulte pelo missal. Você pode buscar saber do seu pároco se ele gosta de escutar, se ele gosta de acompanhar. Então você pode levar para que ele fique acompanhando pelo livro. Os ventiladores também são ligados após o exulte. Na nossa igreja utilizamos ventiladores. Então, como no início da missa são desligados para que as velas não sejam apagadas antes do momento, a gente deixa desligado. E quando acaba o exulte, que é depois da proclamação, a gente liga os ventiladores, porque já podem se apagar as velas. Porque quando acaba o exulte, o padre também já avisa que podem se apagar as velas. Busquem aqui, vamos tentar colocar também aqui um link da oração do exulte, que é muito bela. Peço que vocês que são servidores, que buscam por prezar a liturgia, vejam, deem uma lida no exulte, como é belo. Liturgia da Palavra. É o momento que é lido as 8 leituras e os 7 salmos do Antigo e do Novo Testamento, que mostram esse amor, essas pinceladas do amor maravilhoso do Senhor. Desde a criação do mundo, todas as promessas, as alianças, até a realização da morte e ressurreição de Cristo, que vai mediar a nossa nova aliança. Então, para esse momento da liturgia da palavra, é necessário que tenha um coroinha escalado para ficar no ambão ao lado, coordenando o microfone, e é preciso que se organize uma lanterna ou de celular, caso não consigam alguma que possa ficar grudada no ambão,
porque as luzes ainda continuam apagadas da igreja e as velas também do povo, então fica tudo escuro e precisa-se de auxílio para poder fazer a leitura. Alguém para acompanhar o leitor. Aqui na nossa paróquia temos o costume de descer até a frente do altar, um coroinha para acompanhar, faz a reverência e sobe até o ambão. Vai no ambão, eu entrego o microfone para o leitor e faz a leitura. A cada leitura e salmo lido, né, já que são 8 leituras e 7 salmos, a cada dupla, né, leitura e salmo, há-se a necessidade de levar o missal até o padre, pois há uma oração a ser feita. Ou seja, quem for escalado para o missal só deve ficar no missal nessa noite, pois é uma função muito importante e precisa ficar um tempo em pé. Então é preciso colocar alguém experiente nessa função nessa noite. O momento do Glória, que é para poder fechar com chave de ouro a proclamação da Páscoa. Passamos em algumas paróquias a tradição de não tocar o sino durante a quaresma e, como diz na liturgia, não tocando na sexta-feira para o sábado. Então, chega no sábado, nós vamos tocar intensamente para nos alegrar, para mostrar o nosso louvor ao Senhor. Para aqueles que não sabem, o sino é a representação da voz de Deus quando ele é tocado. Então, vamos escutar esse som da voz do Senhor através das badaladas dos sinos, das sinetas, dos carrilhões que tiver na igreja, para que, junto do povo, possamos louvar juntos ao Senhor, que ele ressuscitou. Nesse momento do Glória, toca-se durante todo o Glória, sineta, sino e carrilhão. O que tiver na igreja é tocado tudo ao mesmo tempo. O momento do Glória é o momento da gente ornar a nossa igreja, colocar ela em triunfo junto com a notícia que recebemos. Ou seja, precisamos cobrir o altar novamente, colocar uma toalha. E essa é a função aqui na nossa igreja, é destinada para os ministros. Então eles vêm, primeiramente, assim que começa o Glória, começam-se cada um na sua função tocando os sinos, os músicos tocando a canção do Glória, os ministros chegam, colocam a toalha em cima do altar. Depois vem os coroinhas em procissão muito bela, na ordem, um atrás do outro. Na nossa tem 4 castiçais, então vão 2 castiçais na frente, vem um coroinha com a cruz no meio e 2 castiçais atrás, tudo em procissão, um atrás do outro. Colocam, fazem reverência e depois seguem para trás para a sacristia. Depois é preciso colocar os arranjos de flores, um na frente do altar, um na frente do ambão, outro na pia batismal, que a nossa pia batismal é no altar, no presbitério, e outra nos nossos 2 santos, que são também no altar, que é o nosso padroeiro São Tarcísio e a Virgem Maria, que também fica no altar. Então, temos 4 arranjos para colocar e precisamos desses coroinhas. Depende do ano, porque muitas vezes a florista que contribui na nossa paróquia, ela faz arranjos que não podem se mover. Então, ano passado, por exemplo, os arranjos da Virgem Maria e de São Rafael já ficavam fixos e não tínhamos como tirar. Então, não precisou de um coroinha para esse tipo de arranjo. Mas aí, durante o momento do Glória, todas essas pessoas precisavam ajeitar. O que é que fizemos? Colocamos essas pessoas do castiçal para colocar o castiçais e a cruz, e quando chegavam na sacristia já pegavam os arranjos e voltavam para colocar cada um no ambão, um no altar e o outro na pia batismal. Também, caso tenha, um arranjo para se colocar no círio. No momento do evangelho, na liturgia da palavra ainda, é preciso que o turíbulo venha, como de costume nas missas solenes. A gente precisa que o diácono pegue o evangeliário, então vai ter um translado com o turíbulo e a naveta e o evangeliário. Não vai tocha, porque o círio está na igreja. Então, quando tem o círio, ao lado do ambão, não se utiliza as tochas. Depois da homilia, terá a ladainha de todos os santos, que também será necessário o turíbulo e a naveta. Liturgia batismal. Nessa parte da vigília, tudo que foi anunciado nas passagens bíblicas se faz realidade através dos sacramentos. O sinal do sacramento do batismo é a água. O celebrante, enquanto ele mergulha o círio na água, ele benze, ele consagra esta água, pedindo a Deus que envie o Espírito Santo sobre ela,
para que torne fecunda, e assim desta água possam nascer os filhos de Deus. É muito belo todos os significados que a igreja dá a tudo que se é utilizado. A veste branca, por exemplo, que eles utilizam também, é símbolo claro de pureza, é símbolo de uma vida nova, de um compromisso com o estilo de vida e com um esforço cotidiano para conservá-la sem mancha. Será necessário pegar o microfone, o livro do rito, que vai ser o livro do rito do batismo, ou da crisma, ou da primeira comunhão, e teremos também a necessidade do missal. Vai ser necessário desligar os ventiladores no momento do batismo, caso algum ventilador seja direcionado para a pia batismal, porque pode atrapalhar o momento de acender as velas. Será necessário auxiliar a espalhar o fogo do círio para a assembleia. Renovação das promessas batismais. Ligar os ventiladores após o batismo, quando finalizar esse momento de acender as velas e de apagar, né? E auxiliar no batismo com uma concha ou com um recipiente para o padre pegar a água e poder batizar aqueles catecúmenos. E vai precisar de uma toalha para enxugar. Pode ver de igreja para igreja, porque pode ser que seja a responsabilidade da família trazer a toalha ou da igreja oferecer. Depende muito da tradição de cada lugar. Também é necessário a caldeirinha, para depois de todos forem batizados, o padre poder abençoar a toda a igreja. Se tiver os catecúmenos para receber o óleo da crisma, para receber esse sacramento, vai precisar do óleo da crisma. Quando o padre terminar, vai precisar de um mini lavabo, uma toalha e um sabão para que ele possa retirar os óleos da mão. Ofertório. Será como de costume, como nas missas solenes. Aqui na nossa paróquia temos o costume de fazer um mini credência no final da igreja para que algumas pessoas, alguns fiéis, venham em procissão no momento do ofertório trazendo os objetos litúrgicos. Então vai ser necessário que fique o padre na frente do altar para receber e 1 ou 2 coroinhas para que possa pegar e ir levando para o altar enquanto ele vai recebendo desses fiéis. A liturgia eucarística, o ápice desse momento, o ápice do sábado de Aleluia. É o ápice da noite pascal, do tríduo pascal. No santo, entra-se sem as tochas. Vai o turíbulo e a naveta. A sineta e o sino também é tocado no momento da consagração. Lembrar de fazer reverência todas as vezes que levantar após acabar o momento da consagração. Depois da comunhão, lembrar que tem o oremos, portanto ficar atento com o missal. E também lembrar de retirar todos os objetos após o padre purificá-los. E os ritos finais. Faz-se as duplas de saída, turíbulo e naveta, cruz e tochas e demais coroinhas. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, por estarem vendo a playlist, aprendendo com a gente. Qualquer dúvida, partilha, o que vocês quiserem deixar de comentário ou quiserem relembrar o que nós comentamos aqui no vídeo, podem deixar nos comentários. Se inscrevam, deixem um like, vejam de fato os outros vídeos que estão na playlist. Estamos nos dedicando de coração, porque queremos ver coroinhas mais fiéis na oração, no serviço, na formação. Queremos que vocês aprendam, deem uma olhada também, estamos deixando materiais na descrição, então olhem os links que estão aí, estamos deixando um resumo dessa formação também, de como servir, como fazemos aqui na nossa paróquia. Temos o nosso Instagram também, vocês podem acessar, estamos por lá. E quero que vocês saibam que estamos gostando muito de poder partilhar como é aqui na nossa paróquia. Se você quiser também dizer como é na sua, deixa aqui nos comentários que a gente pode começar uma conversa. Nós nos vemos até breve, nós nos vemos logo logo e eu tô muito animada. Espero que você possa servir ainda esse ano no Sábado de Aleluia e faça um serviço maravilhoso, com muito amor, muito animada. Eu sou suspeita, eu amo servir no Sábado de Aleluia. Foi o que mais me apaixonou no serviço de coroinha. É um sonho servir no Sábado de Aleluia.
eu vou contar pro resto da minha vida os serviços que eu fiz no sábado de Aleluia. E fico grata por a Pascom da minha igreja existir, por eu poder ver os serviços gravados. E quero deixar esse recado para vocês, porque a Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa, é a Páscoa da igreja. Que São Tarcísio interceda por vocês. Te amar, te guardar, que nem São Tarcísio deu a vida pra te proteger.